Desejo cumprimentar a todos na paz do Senhor. Quero trazer uma palavra aqui que se encontra no livro de Reis, no primeiro livro de Reis. O capítulo 3 vai ser a partir do 16. Mas antes de falar da palavra, irmãos, eu gostaria que vocês estivessem curtindo, comentando e compartilhando ali o meu vídeo para estar ajudando a divulgar o meu canal, tá bom? Essa palavra desceu no meu coração e eu quero compartilhar aqui com os irmãos aquilo que Deus colocou assim no meu coração para estar passando para os irmãos, para as pessoas que gostam das pequenas palavras que Deus me dá. Amém? Aqui vai contar a história de duas mulheres que eram prostitutas. O texto vai dizer que elas se apresentam diante do rei dizendo que ambas tiveram filhos. Mas aconteceu numa noite que uma delas ali deitou em cima da criança e a criança veio a falecer. E ambas estavam uma acusando a outra, dizendo que o filho vivo era delas. As duas diziam que a criança era delas. E o rei, não sabendo como ali saber quem estava falando a verdade, quem estava mentindo, ele pede para trazer a espada, porque ele decidiu ali partir a criança no meio, para que pudesse dar os pedaços para ela, porque assim ele saberia quem se posicionasse como mãe, né? E assim aconteceu. A verdadeira mãe disse: não faça isso, né? Eu prefiro dar o meu filho para outra cuidar, não sendo ela mãe, mas não mata meu filho. E assim foi que ele descobriu quem realmente era a verdadeira mãe, porque a outra dizia: não, parta no meio mesmo, corte a criança no meio, porque se não for nem para mim, não vai ser para você. Amém? E aqui a gente aprende muito, né? Porque aqui nessa época era o rei Salomão, um rei considerado que ele foi muito sábio, né? Deus encheu ele muito de sabedoria e ele tinha, sim, muita sabedoria. E o texto termina a dizer que todo Israel ficou muito alegre com a sentença, né? E como ele usou a sabedoria dele ali para poder... Sabedoria dele não, né? A sabedoria de Deus, para poder estar ali fazendo e aplicando justiça. Mas o que esse texto tem a ver, irmã Inês? O que eu quero dizer aqui para os irmãos é que o Senhor ministrou no meu coração é que essa sabedoria antes era só para algumas pessoas. A gente pode pegar ali no Antigo Testamento, Deus usava só algumas pessoas. Só algumas pessoas tinham a sabedoria de Deus, só algumas pessoas tinham o Espírito Santo de Deus. Deus decidiu mandar Jesus. Jesus veio, pregou o evangelho, anunciou o reino e nos fez uma promessa, dizendo que ele seria morto, que ele ia padecer, mas que ele ia ressuscitar. E a outra promessa que o Senhor nos fez é que quando ele subisse para o Pai, ele enviaria o Espírito Santo de Deus, para que todos nós tivéssemos a sabedoria, para que todos nós tivéssemos discernimento, revelação, sonho, para que nós pudéssemos fazer parte do reino e que Deus estaria colocando na nossa vida ali os dons espirituais. Porque Jesus veio para isso, né? Para que nós pudéssemos ter acesso e para que a gente também pudesse ser usado aqui na terra para poder estar ali fazendo o reino de Deus crescer e expandir. Aí eu quero dizer nessa palavra que o Senhor Jesus hoje te convida a ser essa pessoa sábia, essa pessoa cheia de sabedoria. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a primeira coisa que ele faz é apagar o nosso passado, ele escreve para nós uma nova história. Segunda coisa, geralmente a pessoa ela desce as águas, né? Ela se batiza e depois ela é batizada no Espírito Santo de Deus e ali Deus vai dar especificamente para ela, para cada pessoa, um dom na qual ele quer usar, né? Ou pregação, ou revelação, ou sabedoria, que nem o deu para o rei Salomão, ou louvor, ou em qualquer outra área, é cura, libertação. O que eu quero dizer é que porque através de Jesus nos deu a acessibilidade, no caso, ele nos deu aquilo que nunca nós íamos ter, aquilo que só para alguns era dado. Então, através de Jesus, ele deu acesso. Qual é o acesso? O acesso de nós termos na nossa vida dons maravilhosos que vêm através do Espírito Santo de Deus. Então, não perca tempo, meu irmão. Não perca tempo, minha irmã. Venha ser um servo, venha ser uma serva. Venha servir a Deus numa igreja onde prega a palavra, onde prega a verdade.
aonde fale da cruz, aonde fala de justiça, de regeneração, aonde fala de não ao pecado, né? Aonde fala não à injustiça, aonde realmente, de fato, é um evangelho que vai transformar a nossa vida de dentro para fora, aonde as pessoas vão ver que na nossa vida tem o dom de Deus, tem uma presença de Deus. E é isso que Deus quer fazer só com alguns? Não. Jesus veio para que todos tivessem a salvação, para que todos fossem considerados filhos e filhas de Deus. E nós só somos reconhecidos no céu quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Ah, não, irmã Inês, eu sirvo a Deus, eu acredito em Deus, só que a Bíblia vai dizer que é necessário confessar, é necessário aceitar. Para quê? Porque toda vez que um homem, uma mulher aceita, levanta a mão dizendo eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida. Amém? E a partir dali a gente já não é mais só uma criatura, mas nós somos considerados filhos de Deus. Amém? Fica com essa palavra e que Deus possa te trazer e te usar na terra, para que você seja uma ferramenta. Que Deus possa te abençoar grandemente, possa estar entrando com provisão nas áreas que você precisa, naquilo que você tem orado, naquilo que você tem buscado, naquilo que você tem apresentado diante de Deus. Não importa as nossas limitações. Quando Deus decide fazer algo por mim e por você, não há impedimento. Não há o que vai travar, não há o que vai estacionar, fazer com que você pare. A única coisa que nós temos que fazer é permanecer na presença de Deus, servindo a Ele, buscando a Ele, adorando somente a Ele. Amém?